Como recuperar a consciência corporal e o domínio da técnica, tendo em vista alcançar o estágio de graciosidade, retornando ao balé depois de muitos anos parado? Tá, então, peraí, que floriu bastante a pergunta, deixa eu só ver se eu entendi. Recuperar a consciência corporal e domínio da técnica, ao ponto de ser graciosa, retornando ao balé depois de muitos anos parado. Ok. Olha só, sabe andar de bicicleta? Sim, andar de bicicleta, que a gente andava lá quando era criança. Hoje, se você pegar uma bicicleta, né? Não sei você, mas se eu pego uma bicicleta hoje, vai dar ruim, mas eu vou saber mais ou menos o que fazer. O ruim vem depois, né? Você senta na bicicleta, você vai segurar ali no guidãozinho, você vai... Só de pensar na bicicleta, o corpo já faz o movimento, tá? É lógico que eu vou sair meio que cambaleando, é lógico que na hora de brecar, eu vou brecar seco, né? É lógico que na hora de subir ou descer uma sarjeta ali, eu vou ter dificuldade, vou me desequilibrar, ok? Balé é a mesma coisa. Quando a gente faz balé, quando é criança, e aí eu não estou falando de baby, tá? Porque o baby é aquela criança de 3 a 5, 6 anos, né? Onde no balé, a tia do balé, a professora vai ensinar esticar o pezinho, bater a pontinha do pé no chão, bracinho lá em cima, passeio na floresta, parará, parará, parará. Até os 6, 7 anos, é isso que a criança vai aprendendo no balé. A partir dos 7, ela entra no ensino do balé em si mesmo. É aprender os movimentos, aprender a postura corporal, aprender a biomecânica do movimento do balé, a partir dos 7 anos. Então, se você fez balé a partir dos 7 anos, ali, sei lá, parou com 10, 12, você vai ter essa mesma percepção de voltar a andar de bicicleta. Lógico, você vai chegar na aula, você não vai nem lembrar o nome do passo. Tá ok, tá? Mas na hora que o seu corpo, que você vê a professora mostrando um passo e você for começar a fazer, parece que o seu corpo já sabia fazer, você vai ter essa percepção. Quando você olhar no espelho, você vai ter um treco. Por quê? A sua percepção é que você tá linda, maravilhosa. Mas na hora que você olha no espelho, você vê que o mundo é um pouquinho diferente do que você estava imaginando, né? Então, é a mesma coisa. Eu subo na bicicleta e falo, nossa, que saudade de andar de bicicleta. Dou a primeira pedalada, já dá aquela cambaleada que eu falo, meu Deus, é a mesma coisa. O que vai acontecer? Conforme eu continuo insistindo em andar de bicicleta, o meu corpo vai relembrando, vai ganhando mais força, vai ganhando mais equilíbrio, vai ganhando mais consciência do movimento de andar de bicicleta. Com o balé é a mesma coisa, conforme eu vou repetindo a aula, vou fazendo de novo, vou para a próxima aula, tudo, o meu corpo vai relembrando e afinando os movimentos, vai ganhando mais força, vai ganhando mais equilíbrio, vai ganhando mais graciosidade, tá? Então, assim, o que eu diria para uma pessoa que está parada, que quer voltar, como que ela faz para ela desenvolver consciência corporal e, Tia Jo? Domínio da técnica. E domínio técnico ao ponto de ter graciosidade. É aula, é repetição, é entender que não é da noite para o dia, mas é que nem andar de bicicleta. Sim, a coisa vai ficando mais fácil conforme a gente vai repetindo aquele movimento, tá bom? Como faço para vencer a timidez? Ui! Vamos lá, como faço para vencer a timidez? Bom, essa pergunta é bem frequente, na verdade, no mundo do balé adulto, né? A gente primeiro tem que entender, essa timidez, ela está te bloqueando em que dentro do balé? Essa é a primeira pergunta. Em que essa timidez está te bloqueando? Às vezes, uma pessoa, né, que é mais tímida, ela pode se sentir bloqueada de procurar uma escola de balé depois de adulta. Sim, ela tem... É uma mistura de vergonha, pode ser uma mistura de vergonha de falar, vou fazer balé depois de adulta, como pode ser que para ela já está trabalhado, mas ela não se sente à vontade para ir lá perguntar, para bater na porta e pedir informação, para começar uma atividade nova, e isso não tem... Como a gente diferencia se eu tenho vergonha de fazer balé ou se eu sou tímida, sim, para começar a fazer balé. Se você é uma pessoa que não procurou uma escola ainda, porque você está nessa dúvida, a hora é agora. Ó. Você vai fazer a seguinte pergunta para você mesma, cara,
eu não vou na escola, né? Eu tô me sentindo meio estranha para ir na escola. Por quê? Porque eu tenho vergonha de falar que eu vou fazer balé depois de adulta. Aí você pode falar, não, imagina, não. Ok. Se for para começar a fazer natação hoje, você faria? Se você virar para mim e falar sim, faria, mas o balé não, é um forte indicativo de que o balé não, porque você tem vergonha. Porque adulto fazer natação é uma coisa mais comum, não é, Tiju? É uma coisa mais comum. Agora, já balé, já não. Então, pode ser que um indicativo de que você tenha vergonha. Então, precisa trabalhar essa vergonha. Agora, não. Eu sou tímida para ir em uma escola perguntar o preço, perguntar as coisas. Eu tenho essa dificuldade de interagir com outra pessoa. Tá, você não vai, então você não tem coragem de ir na escola de balé para perguntar o valor. Show. E na de natação? Não, também não. Ah, então é um forte indicativo de que é timidez. Então, primeiro ponto, o Quitéria, você sossega. Oxi, posso sossegar. O primeiro ponto é a gente entender que quando eu falo como lidar com a timidez, em que essa timidez está te prejudicando relacionada a balé? Será que é timidez ou será que é vergonha? Não, Mari, realmente é timidez. Eu não me sinto à vontade para ir numa escola de balé perguntar preço e nem para ir numa escola de natação. Show, ok, perfeito. Então agora, qual é o processo? Para que você tenha essa coragem de vencer essa sua timidez para ir perguntar o preço, para ir procurar uma escola, para começar a fazer o balé, o que você poderia fazer para te ajudar nesse sentido? Talvez se eu tiver alguma amiga para ir comigo, talvez se alguma vizinha, talvez se eu convencer alguém a fazer também, e eu não for começar essa atividade sozinha. Então, aí a gente precisa buscar argumentos. Quando as pessoas falam assim, como é que eu faço para vencer a timidez? Eu acho muito difícil a gente mudar, porque timidez é uma característica da nossa personalidade. Eu acho muito difícil mudar a personalidade. Eu acho que a gente muda muita coisa nessa vida, mas personalidade é um negócio difícil de mudar. É como se viesse de dentro para fora. Então, às vezes, a gente fica brigando tanto para mudar uma coisa que já está lá dentro, e a gente deveria, de repente, estar concentrando energia para saber como lidar com isso. Eu não preciso deixar de ser tímida, eu só preciso entender como é que eu lido para chegar numa escola de dança, como é que eu lido comigo para conseguir fazer aquilo que eu quero fazer. Eu quero participar de um espetáculo de dança, eu morro de vontade, é meu sonho, mas eu tenho vergonha, eu tenho timidez. Aí você vai diagnosticar, é vergonha ou timidez? Né? Aí já vai fazer aquela diferença que a gente falou agora no começo. Não, realmente, Maria, timidez. Como é que eu posso trabalhar essa timidez? E aí você vai dar pequenos passos, né? Normalmente, timidez, a gente tem que ir dando pequenos passos. Passos que nos mostrem que a gente consegue superar, né? Então, ao invés de você ir de cara, apresentar um solo, sendo que você é uma pessoa tímida. Eu acho que isso não vai dar muito certo. Sim? Não. Primeiro, eu vou participar de um conjunto, onde tem outras pessoas dançando comigo. Entende? É pequenos passinhos. Depois eu vou participar de uma coreografia ali que tem 3, 4. Depois, quem sabe tem 2, até eu conseguir chegar no solo. Sim? Então é mais ou menos assim que a gente lida com a timidez, não que a gente vence, né, Tia Ju? Sim. Balé é só para pessoas magras? Balé é só para pessoas magras? Não, depende, né? Se quiser ser a primeira bailarina do Kirov, do Bolshoi, de alguma companhia, provavelmente você vai ter que ser magra. Sim, muito magra. Agora, balé não é só para as companhias, né? Fazer balé é uma atividade de dança como outra qualquer. Fazer balé é como fazer jazz, é como fazer dança do ventre, é como fazer... Como te chama? Zumba. Sim, é como fazer qualquer dança de rua, né? Qualquer atividade de dança. Balé é uma atividade de dança. A questão é, a gente tá tão acostumada a ver menininhas de 15 anos, magrelinhas com as pernas aqui, que a gente acha que balé é só aquilo. E não, balé é uma atividade de dança. Então, existem bailarinas plus size, sim, que é muito acima do peso, tá? Tem bailarinas plus size que fazem balé, que dançam balé lindamente na ponta dos pés. Então, tira isso da cabeça, ok? Se você quer realmente ir para uma companhia, né, uma criança ali e tal, ela vai ter que obedecer às regras de uma companhia. Do mesmo jeito, quando eu vou pedir emprego em um determinado lugar, eu tenho que obedecer o parâmetro, né? As exigências que aquele emprego me exige. Então, você vai ter que
ter inglês, ter informática, sei lá, o que pede hoje, né, nas carreiras. Usar o traje X na minha época pedia datilografia, mas vamos lá. Então, quando a gente vai pedir emprego, tem lá o que a gente precisa ter para ver se a gente está de acordo com a vaga do lugar. E no balé é a mesma coisa. Se você vai pedir um emprego numa companhia, você vai ter que, você tem que ter a técnica, você tem que saber fazer passo X, Y, Z, você tem que ser magra, você tem que, enfim, isso é lá para as companhias. Não, balé não é só aquilo. Balé é uma atividade de dança. Balé é, na verdade, muito mais do que aquilo. Porque se a gente pegar a quantidade de pessoas que fazem balé fora desse mundo de companhia, é muito maior do que a quantidade que está lá dentro de companhia. Tá? Então, só que a gente não vê, né? Por quê? Por que a gente não vê? Por que, Tia Ju, que a gente não vê? Porque a gente não posta as fotos, para não falar outra coisa. Sim, a gente não posta as nossas fotos, nossos vídeos dançando, fazendo aula de balé lá com seus 40, 50, 60 anos. A gente não posta. Não posta por quê? Porque tem vergonha, meu Deus, que vão falar de mim, não sei o quê. Aí a gente não posta, ninguém vê, todo mundo acha que balé é só para 15 anos. Bora mudar isso? Tô aqui para isso. Vim pro mundo para isso. A Juliana colocou assim: para fazer as posições do balé, é melhor aprender a fazer as aberturas ou aprendemos em paralelo? Tenho dificuldade na 5ª posição. Não, ó, posições dos pés, por exemplo, no balé é uma coisa. Então, as posições dos pés no balé, a gente aprende ali logo nas primeiras aulas, tá? Então, o professor vai te passar, ó, essa daqui é a primeira, essa daqui é a segunda, enfim, vai te passar as posições dos pés. As aberturas, isso já é uma coisa mais avançadinha, porque eu preciso de flexibilidade para fazer isso. É normal os professores colocarem, a gente acabar colocando no final da barra, entre a barra e o centro da aula, então na metade da aula mais ou menos, alguns exercícios ali de abertura, de alongamento, é mais uns exercícios de teste da sua flexibilidade do que alongamento em si. Por quê? Para a gente ganhar alongamento, a gente precisa permanecer um certo tempo naquela postura para ganhar flexibilidade. Então, é mais um certo teste para ver como é que você está ali de flexibilidade, uma mobilização articular, enfim. Mas, o que acontece? Uma coisa é a gente trabalhar a posição dos pés, entender como que elas funcionam, trabalhar força e flexibilidade para girar essas pernas para fora, para que a gente consiga se posicionar nas posições. Outra coisa é a gente trabalhar as aberturas. São coisas totalmente diferentes, tá bom? Pode ser trabalhado na aula de balé, mas o ideal é que você trabalhe fora as aberturas. As posições dos pés você vai trabalhar na aula, o resto você vai trabalhar fora. Posso só colocar uma percepção? Juliana, me perdoe se eu estiver errada, mas eu acho que talvez ela esteja pensando em começar a fazer balé. Ela viu ali algum vídeo, alguma orientação em 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª posição, viu que não conseguia fazer a 5ª posição, e aí deve estar em dúvida. Primeiro eu treino as aberturas para depois começar balé? Não, olha só. No balé, a gente tem 5 posições e tem a 6ª posição, que é a neutra, né? Basicamente isso, tá? Varia um pouco ali de método, posição de braço e tudo, enfim, mas a gente não entra nisso aqui. Aqui é voltado para balé adulto. Balé adulto normalmente não segue nenhum método tradicional, ok? O que acontece? Quando a gente começa no balé, a primeira posição que a gente usa... Vamos lá, eu vou fazer lá atrás. Deixa eu ver aqui, Tia Ju. Você vai precisar só inclinar um pouquinho para mim. Aí. Vamos lá, ó. No balé, a primeira posição que as crianças usam é a 6ª posição. Vou ficar para cá, ela tá fora dos comentários. 6ª posição, certo? Quando eu começo adulta, a gente começa... Às vezes a gente trabalha uma coisa ou outra em 6ª, mas é muito difícil para o adulto, tá? A gente usa mais já direto a primeira posição. Quando a gente vê os videozinhos aí no Instagram, sabe? Das bailarinas de 15 aninhos... rasgada, a gente vê aquelas primeira posição assim, com o pé até passa para trás, sabe? Sim, a gente vê mais ou menos isso aqui. Não, eu não preciso disso para dançar balé. Eu preciso que as minhas pernas estejam rotacionadas para fora e que eu consiga parar em cima confortavelmente. Se eu tiver aqui com dificuldade, você acha que eu consigo dançar alguma coisa tendo dificuldade para ficar em pé? Não dá? Eu tenho que estar confortavelmente. Mari, mas meu andeor de primeira é aqui, ó. Ok, você vai trabalhar fora da sua aula exercícios para você ganhar flexibilidade e força para fazer esse movimento. Mas, quando você começa balé, você começa aqui. Conforme você vai fazendo aula, você vai melhorando, o andeor vai melhorando.
as suas primeiras aulas de balé, no máximo que você vai chegar numa terceira posição, que é isso aqui. Aquela quinta posição linda, maravilhosa, difícil de fazer, isso você só vai ter acesso, né? Você só vai começar a trabalhar depois de um tempo que você está fazendo aula. Não é ali no primeiro mês, sim? É depois de um tempo. Então, não fica fissurada em ter o anterior perfeito para fazer a primeira posição, para fazer a quinta perfeita, para depois começar balé. Não, o processo é o inverso. A gente começa balé para ir melhorando aos poucos, ok? As pessoas têm uma visão de que a gente começa balé aqui para chegar no nosso máximo. Isso não existe. A gente começa o balé aqui, a gente vai melhorando dia a dia, até o dia que a gente morrer, até o dia que a gente parar, até o dia que as bailarinas profissionais, vocês têm a impressão de que elas chegaram aqui, né? Imagina, aquilo ali, ó, elas estão indo, ó. Cada dia elas melhoram uma coisinha a mais. E a gente tem que entender que balé é isso, sabe? Balé é você olhar a linha do horizonte. Na hora que você chega lá em cima do morro, que você olha além, tem mais um horizonte gigante pela frente. Isso é balé, tá bom? Então, se eu foco ali em chegar num determinado resultado, não, eu tenho que me apaixonar por esse processo. Falei disso no Stories hoje.